Amanhã eu faço 4 anos que eu me entreguei para o enraizamento do Senhor na minha vida, né? No dia 21 de agosto de 4 anos atrás, eu me abri ao agir do Espírito Santo e me permiti vivenciar isso, e é uma alegria muito grande, porque eu conheço a renovação desde 2011, e olha o percurso que eu não me permiti ser usada, a quantidade de tempo que eu fiquei à beira do caminho. De 2011 apenas em 2021 que eu comecei a permitir que o Senhor agisse na minha vida através de mim, permitir que Ele me levantasse, que Ele me lavasse, que Ele me restaurasse. E isso é uma busca diária. A conversão ela é diária. Todos os dias eu tenho que acordar, decidir por Jesus, e fácil não é. Todo dia bate na minha porta a vontade, aquele desejo, como é que a gente costuma ouvir, todos os dias o nosso passado bate na porta tentando negociar com a nossa vida hoje. Então, eu não vou chorar. O povo sabe que eu estou chorando. Mas assim, meus irmãos, eu queria de início que você já abrisse as Sagradas Escrituras lá em Apocalipse. Apocalipse é um livro aí que muita gente não gosta de ler, que tem medo, acha que é um terror. Para quem não sabe, o último livro da Bíblia. Enquanto vocês procuram essa passagem, para muitos, o livro de Apocalipse, ele vem como se soasse com algo de terror, medo. Muitas pessoas têm medo de Apocalipse. Mas, na verdade, não devemos ter medo. Porque Apocalipse, ele vem anunciar a esperança. Ele vem trazer para a nossa vida a esperança. Esperança de quê? De que, independente do que aconteça neste mundo, do que a gente possa enfrentar, aqueles que permanecem com o Senhor serão vitoriosos. Aqueles que permanecem com o Senhor entrarão no reino da glória, contemplarão a sua face. Aqueles que permanecem com o Senhor em meio das tribulações, das perseguições, eles herdarão o reino dos céus. Estarão lá na Jerusalém celeste, com todos os anjos e santos de Deus, com Nossa Senhora. Mas para isso nós precisamos permanecer. E antes de permanecer, precisamos decidir estar com o Senhor. E como toda mensagem profética, Apocalipse, ela vem nos proclamar a atualidade do desígnio do Senhor e fazer com que a gente esteja nesse desígnio, que a gente faça parte de tudo isso. Estamos vivendo nos últimos tempos. Estamos vivendo, eu acredito que nem as dores de parto não chegaram ainda. Então, se tudo isso que nós estamos vivendo, vocês acham que são pesados, nós devemos nos preparar constantemente. E Apocalipse, de uma certa forma, ele vem nos preparar para o julgamento. Ele vem nos preparar para que nós possamos estar prontos. Não amanhã, não mais tarde, mas agora. Porque como fala a palavra, não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá. E no mundo, meus irmãos, existem 3 categorias de pessoas. 3 grupos, 3 categorias. A primeira categoria são aqueles que conhecem e reconhecem o Senhor, que têm uma experiência com Ele, mas muito mais que isso. Escolhe e decide viver com Cristo, para Cristo e em Cristo, dando testemunho de Cristo constantemente. Essa é a primeira categoria. Preste bem atenção. A segunda categoria é aqueles que não reconhecem o Senhor. Eles sabem que o Senhor existe, mas eles escolhem não reconhecê-lo, não aceitá-lo. E a terceira categoria é a categoria que eu quero falar muito sobre ela hoje, a categoria daqueles que conhecem, que conheceram, que conhecem, que reconhecem, que tiveram uma experiência com o Senhor, não uma, não 2, não 3, mas às vezes, muitas vezes, mas se permitiram se afastar do Senhor. Conhecem a verdade, mas escolheram viver sem a verdade. Conhecem a verdade, mas escolheram viver longe da verdade. Deixaram que os embates da vida, as complicações, as escolhas, as amizades, o relacionamento esfriasse a vida espiritual dele, ou seja, o relacionamento dele com Deus. Aí eu quero perguntar para mim e para vocês, qual dessas categorias você se encaixa hoje? Ou melhor, qual dessas 3 categorias você está escolhendo para a tua vida hoje? Eu acredito que para nós aqui só se encaixa a primeira e a terceira. Porque se todo mundo está aqui é porque todo mundo conhece e reconhece o Senhor. Glória a Deus.
Então quem está na primeira, que reconhece, que conhece, que tem intimidade e busca constantemente uma vida com o Senhor, louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. E permaneça confiante, orando e esperando, como a gente aprendeu ontem com o Frei Gilson, para que você não venha cair. Agora, se você se encontra na terceira categoria, que tiver uma experiência com o Senhor, que reconhece o Senhor, mas por você, muitas das vezes, não querer renunciar às tuas vontades, os teus sonhos, por muitas vezes tu querer abraçar aquilo que o mundo te oferece, por muitas vezes você não querer se despojar no Senhor, você acaba se afastando dele. Eu quero que nesta noite você fique muito atento a tudo aquilo que o Senhor tem para te falar. Porque esta noite não foi preparada pela Terezinha, não foi preparada pelo Júnior Oliveira, não foi preparada pelo núcleo deste grupo de oração. Esta noite foi preparada pelo Senhor, para mim e para você. Porque Ele deseja e anseia que nós tenhamos sede dEle e que nós voltemos para Ele. O tema desta noite é um tema muito forte, um tema que é realmente para mexer com as estruturas e abalar todas as muralhas que têm se levantado entre nós e o Senhor. Qual é o tema desta noite? Quem é que sabe? Converta-te e retoma ao teu primeiro amor. Se o Senhor vem trazer este tema para este grupo de oração, é porque existem muitas pessoas aqui, ou não, eu posso até dizer, quem sabe todas, ninguém sabe, porque só o Senhor consome nos nossos corações, que precisa se converter verdadeiramente e precisa voltar ao primeiro amor. Porque estar sentado aqui não é sinal de que está vivendo uma vida com Cristo. Quando nós chegamos a abandonar o grupo de oração, a igreja, os sacramentos, é apenas o ápice do nosso afastamento do Senhor. Há muito tempo nós já nos afastamos e vem empurrando com a barriga. O nosso afastamento é apenas o ápice. Porque só o humano está vendo o nosso afastamento hoje e agora. Mas provavelmente o Senhor já tem percebido isso há um caminho bem longo. Então a gente vai proclamar a palavra que se encontra em Apocalipse 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, ficai atento. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se disseram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Tendes perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimastes. Mas tenho contra ti que arrefecestes a teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependeste e retoma as tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro de seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detesta as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Meus irmãos, se o Senhor, nesta noite, Ele te trouxe aqui, nos trouxe aqui, é porque Ele deseja direcionar toda essa palavra para mim e para a sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele conhece e sonda todas as coisas. Ele é conhecedor de tudo. E nesta noite Ele vem dizer a mim e a você que existe um grande esfriamento no meio de nós. Um grande esfriamento espiritual. Ele vem nos dizer que nos falta verdadeira conversão, nos falta uma conversão sincera, nos falta confiança, entrega e abandono total. Não ouse pecar
e pensar que esta pregação é para quem está lá fora, não. Esta pregação é para mim como pregadora e para você como assembleia que está aqui hoje. O Senhor desejou e preparou para que nós estivéssemos aqui. Quantos de nós já tivemos uma experiência com o Senhor? Quem aqui já teve uma experiência com o Senhor? Por favor, levante a mão. Glória a Deus. Quantos de nós tivemos uma experiência com o Senhor? Mas com as escolhas que fazemos, com os caminhos que andamos, com as dores que resolvemos passar sozinhos, quando eu falo sozinho é sem o Senhor. Por tudo aquilo que muitas das vezes nós passamos, nós vamos permitindo que o Senhor, nós vamos permitindo se afastar do Senhor. Então, é por isso que nós dizemos, a experiência com o Senhor deve ser contínua, todos os dias. Porque quantos de nós não fomos batizados, vivemos encontros, tivemos experiências extraordinárias com o Senhor, mas na primeira oportunidade nós negamos. Muitas das vezes nós fizemos até pior do que Judas, que trocou por 30 moedas, por bem menos nós fazemos com Jesus. Não sejamos como os nossos irmãos de outras igrejas não, de outras comunidades cristãs, que acham que já estão salvos. Não, meus irmãos. Quando Paulo, ele vem escrever, quando João vem escrever essa carta à cidade de Éfeso, que ele vem sendo inspirado por Deus para escrever, ele dizia que aquele povo estava se esfriando, estava se afastando, estava no seu coração, já não tinha aquele desejo ardente pelas coisas do alto. E perceba que a população de Éfeso era uma população que tiveram uma experiência tremenda com a pessoa de Jesus Cristo através das pregações de Paulo. Ele não era um pessoal que não conhecia a verdade, eles conheciam a verdade. E Cristo fez coisas extraordinárias naquele lugar, tanto que elas cresceram muito aquela cidade. Mas, entretanto, eles começaram a ser perseguidos. E o que acontece? No lugar de permanecer com o Senhor, eles começaram a fraquejar, porque colocaram as suas forças neles mesmos. Eles começaram a se esfriar, a se esmorecer. E a ponto que esse esmorecimento ia chegando na sua vida, passos para trás eles davam de Deus. Então, a partir do momento que eles iam se esfriando, cada vez mais que eles iam se esfriando, a intimidade deles com o Senhor ia diminuindo. E eles iam ficando pessoas sem a companhia do Senhor. Não porque o Senhor se afastou deles, mas porque eles estavam se afastando do Senhor. Porque faltou a eles intimidade. Faltou a eles confiança. E eles foram perdendo essa intensidade com o relacionamento com o Senhor. E hoje não é diferente, não. Hoje não é diferente. Como eu falava, hoje nós trocamos a presença do Senhor por pouca coisa. E na primeira oportunidade que a dificuldade vem, o que é que nós fazemos? Murmuramos. Quando o chamado está pesado, o que é que nós fazemos? Murmuramos. E começamos a empurrar com a barriga. Meus irmãos, hoje o Senhor trouxe a mim e a você aqui para dizer que nós precisamos ter uma verdadeira conversão e retomar o nosso lugar de partida, que é o amor. Nós precisamos nos voltar à nossa essência. E a nossa essência é o amor. Fomos gerados pelo amor e para amar. E a gente tem se esquecido de tudo isso. E nós precisamos reconhecer essa verdade que é Cristo. Não só reconhecer, mas tomar posse dela. E se eu e você estamos andando em direção contrária, significa que nós já não temos confiança no Senhor. Significa que nós já não estamos mais se colocando como dependentes dele. E, Jéssica, mas é tão difícil, está tão pesado, é tanta depressão, é tanta ansiedade, o cargo está tão pesado. E tu acha que o Senhor não sabia disso quando nos chamou, quando nos levantou? Ele sabia.
Lá em Jeremias 1 fala que o Senhor nos conhece antes mesmo de sermos formados e gerados. E no seio, no ventre de nossa mãe, Ele já vem nos consagrado. Então, por isso, meus irmãos, Ele não nos deu um espírito de timidez, não. O Senhor nos deu um espírito de sabedoria, de amor e de fortaleza, para que nós viéssemos a enfrentar e tomar posse do nosso cajado e tomar posse de uma vida cristã verdadeira e não ter medo daquilo que o mundo ou que o inimigo vem nos oferecer ou atacar contra nós. A luta é grande? É grande. É 1000 leões por dia. Tem dia que pode pegar esse 1000 e multiplicar por 100. Não é fácil. É renúncia, sacrifício e entrega total todos os dias. É viver o PHN todos os dias. Por hoje não, por hoje não, por hoje não. E é fácil permanecer no Senhor? Sim ou não? É fácil ou não é fácil permanecer no Senhor? Não é fácil. O Senhor sabe disso também. Mas em Cristo somos mais que... Quem aqui é vencedor? Quem aqui é vencedor? Então tome posse disso. Porque se nós somos vencedores, para que ter medo? Para quê? Porque o medo nos afasta do propósito do Senhor. Mas em Cristo nós somos mais. Só existe vitória em Cristo. Não existe vitória sem o Senhor. Não existe a gente vencer as barreiras sem a presença dEle. Então, meus irmãos, converta-te e retorne ao primeiro amor. Esse é o convite que o Senhor vem fazer a mim e a você. E eu pergunto, o que tem feito você esfriar? O que tem esfriado a tua fé? O que é que tem te afastado do Senhor? O que é que tem te levado a caminhos distantes do Senhor? O que é que tem te levado a caminhos distantes do Senhor? É relacionamento? É escola? É faculdade? É estudo? É casamento? É trabalho? É ansiedade? É depressão? O que é que tem te afastado do Senhor? Não precisa responder não, mas medite isso. Senhor, o que é que na minha vida está me afastando de Ti? Porque se o Senhor te trouxe aqui hoje é porque existe alguma coisa dentro de Ti que tem esfriado a tua fé nele. E só conseguimos vencer isso quando nós reconhecemos, porque só reconhecemos que a gente vai lutar contra isso e vencer. O que tem te afastado da vontade de Deus? O que tem te tirado do primeiro amor? O que tem te impedido de ter uma verdadeira conversão? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto virá por acréscimo. Então, nesta noite, meus irmãos, o Senhor Ele te trouxe aqui para te levantar, para te lavar e te restaurar mais uma vez. Porque todos que estão aqui já foram levantados. E se cair é porque se permitiram cair. Não é porque, ai Senhor, não. Um dia eu fui me confessar, foi no dia que eu tomei vergonha na cara. Eu fui me confessar e eu falava pro padre, eu estou tentando. Aí ele falou, olhou pra minha cara e disse, minha filha, posso te falar uma coisa? Você está dando o seu máximo, mas eu acho que nem o mínimo você está dando pro Senhor. Foi só isso. A confissão durou menos de 2 minutos. Eu saí de lá, até hoje, todo dia eu medito isso que ele falou. Ele falou, eu acho que nem o mínimo você está dando para o Senhor. Dizemos que não temos força, que estamos lutando, mas na verdade a gente não está nem tentando. Porque se nós estivéssemos tentando, nós estávamos conseguindo, porque o Senhor já nos deu força e capacidade para vencer tudo aquilo que se colocar na nossa vida. Então Ele vem nesta noite nos fazer um convite ao arrependimento. Ele vem nos convidar, porque o Senhor Ele não chega e obriga ninguém não. Eis que estou à porta e bato, fala Ele. Então Ele vem nos convidar a nos arrependermos e voltar para Ele, porque Ele está de braços abertos para nos receber. O Senhor Ele nos convida a este arrependimento sincero e esse arrependimento que vai nos levar de volta para casa. Quantos aqui estão afastados da casa do Pai? Quantos aqui estão afastados dos braços do Senhor?
Então, meus irmãos, hoje não sou eu que falo, mas o Senhor que fala a mim e a você. Filho, filha, ainda há tempo. Ainda há tempo de se converter e voltar para os meus braços. Mas não deixe para mais tarde, não deixe para amanhã, porque o de amanhã não nos pertence. O que nós temos é o hoje e o agora. A conversão, ela tem que ser agora. A volta à casa do Pai tem que ser agora. E voltar significa retornar de algum lugar. Aonde nós estamos indo, que o Senhor está convidando para que nós venha, que nós possa retornar. Aonde é que nós estamos indo? Aonde é que você, meu irmão, está indo? Onde é que teus passos estão te levando? Que nesta noite o Senhor não te convida, não só te convida. Eu vejo o Senhor, o Deus Pai, como aquele Pai que não convida não, Ele ordena. E nesta noite Ele está ordenando que nós retornemos aos braços dEle, ao amor dEle. Então, se Ele está chamando, se Ele está ordenando para nós retornar, é porque nós estamos indo em direção totalmente contrária daquilo que Ele tem para a nossa vida. E nós precisamos retornar. E nós somos chamados a voltar ao nosso lugar de origem. E eis que por onde estamos andando? Que passos, aonde teus passos estão te levando? Aonde as tuas decisões estão te levando? Se o Senhor está pedindo isso, é porque Ele é conhecedor de todas as coisas e Ele sabe por onde nós temos andado. Se Ele está pedindo para que a gente se converta, é porque ainda não existe conversão sincera no nosso coração. E eu te falo uma coisa, não importa, porque muitas vezes quando a gente se afasta do Senhor, eu sou disso porque eu já me afastei do Senhor, não é fácil voltar. Porque a gente não está nem preocupado pelo que o Senhor vai pensar da gente, não. Ele está preocupado pelo que o outro vai pensar de nós. Não importa de onde tu vem, como tu está. Não importa quanto tempo tu passou longe do Senhor. Não importa se tu negou Ele nas tribulações, que tu deixou Ele de lado. O que importa é que decisão tu vai tomar agora para a tua vida. Que escolha tu vai fazer agora para a tua vida. Tu quer voltar à primeira categoria, que tem uma experiência com o Senhor e permanece com Ele, ou tu quer permanecer na terceira categoria, que já teve uma experiência com o Senhor, mas prefere viver sem Ele? Não acredito, não. O importante é o que você vai decidir. Pera, meu povo. Então, meus irmãos, lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te de onde o Senhor um dia te tirou. Há umas pregações atrás, perceba que uma pregadora muito unida passou por aqui e ela disse o seguinte: pare de tentar colocar, pare de tentar arrumar a tua tenda no lugar de onde o Senhor já te tirou. Converter verdadeiramente é não acampar nos mesmos lugares onde o Senhor nos tirou. Converter verdadeiramente é viver com Cristo, para Cristo e em Cristo. Então, meus irmãos, é grandioso e é misericordioso o Senhor para todos aqueles que buscam o seu perdão, para todos aqueles que buscam uma vida com Ele. Então nós temos que parar de tentar negociar com o mundo. Nós temos que parar de negociar com o inimigo. Temos que parar de tentar negociar com o nosso passado. Chega. A gente tem que parar de se vitimizar. Nós temos que criar vergonha na cara. O que nos falta é vergonha na cara, porque olha, eu falo mesmo, aqui não tem. Aqui se tiver, quem é um novato aqui? Tem povo? Não tem, meu povo. Todo mundo aqui não é mais ovelha perdida, não. Todo mundo aqui já foi encontrado pelo Senhor. O que nós somos muitas das vezes é o filho pródigo que escolhe viver longe do Senhor, que toma as suas bagagens e vai para o mundo, gastar tudo aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos ao lado dele, com Ele. Mas
Ele está lá à beira da estrada nos esperando. Ele não vai ao nosso encontro porque resgatado nós já fomos. Mas Ele espera, está lá esperando a nossa verdadeira conversão. E Ele espera que nós voltemos para Ele. Ele espera que nós possamos nos abrir novamente para Ele. E a gente vai chegar lá sujo? Vamos. Desfigurado pelo pecado? Vamos. Fedido que nem abutre vai querer, de tão fedido nós vamos estar? Vamos. E o Senhor sabe disso. É por isso que Ele nos espera com vestes novas, calçado novo, um banquete, porque muito maior é uma festa no céu por um pecador que se converte verdadeiramente do que 100 justos. E mais importante, Ele nos espera com uma aliança. Porque a primeira que Ele fez com a gente já quebrou não sei quantas mil vezes. Mas hoje, se você está aqui, se você deseja, mais uma vez, aceitar esta aliança que o Senhor quer fazer contigo, para de voltar à vida velha. E não bote desculpa às dificuldades da vida. Não bote desculpa às dores, às tristezas, à depressão, à ansiedade. Isso aí, sabe o que é? É nós tentando justificar os nossos erros para o Senhor. Não. Porque quando nós vivemos com o Senhor e para o Senhor, tudo isso é motivo de alegria. Não é motivo de afastamento. É motivo de alegria, porque como Santa Clara desejava sofrer as mais terríveis doenças, porque ela queria pagar nem que seja uma gota de suor de Jesus Cristo. Quando nós estamos com o Senhor, tudo dentro de nós é flores. A gente viu isso do Frei Gilson hoje. A alma do cristão, ela floresce quando ela está com Cristo. Então os galhos secos podem até tentar, mas eles só tentam. Eles não conseguem poluir o espírito e a vida que é selada no Senhor. Não. Então, meus irmãos, o Pai, Ele te espera. O Pai, Ele nos espera. O amor do mundo pode acabar? Com certeza, pode esfriar. O amor dos nossos irmãos pode acabar e esfriar? Pode. Mas sabe o que nunca acaba? É o amor do Senhor por mim e por você. Sabe o que nunca acaba? A espera do pai à beira da estrada, esperando o filho perdido, o filho que está ausente. Se você está perdido, se a dificuldade da vida te fez se perder do Senhor, saiba de uma coisa: os olhos do Senhor nunca se afastou de ti. Nunca. Ele sempre esteve ali te esperando. Mas como falamos, o Senhor nos espera, nos chama, nos convida, nos exorta a uma conversão, mas a decisão é nossa. Tem aquela música: a decisão é tua. A decisão é tua. Não é minha, não é do Senhor, a decisão é tua. Já somos salvos, já somos restaurados. Somos nós que escolhemos viver longe do Senhor. E se você está aqui nesta noite, se você deseja viver para o Senhor com o Senhor, se você deseja sair lá da terceira categoria e ir lá para a primeira categoria, aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor e quer dar a vida pelo Senhor, lembre-se: serão perseguidos, oprimidos, maltratados, rejeitados, ignorados, martirizados. Meu sonho, um dia eu queria ser Marte, mas aí eu entendi que o derramar o sangue é só o ápice. O meu Marte tem que ser todos os dias. Perceba que se você quer viver na primeira categoria, você tem que tomar a tua cruz e seguir o caminho do Calvário. Diante da dificuldade, cadê meu pai? Fica aqui com o Senhor. Diante da depressão, maior do que era é o Senhor. Diante do trabalho, a dificuldade com as pessoas de dentro do trabalho, maior do que aquilo ali é o Senhor. Maior do que a ansiedade é o Senhor. Maior do que a falta de amor é o Senhor. Porque Ele é o próprio amor. Diante de qualquer obstáculo que a vida te colocar, maior é o Senhor.
Maior é o Senhor. E nós precisamos tomar posse disso. E você precisa ter coragem, ânimo, determinação, ousadia. Deixa o povo dizer que você é radical. O céu é dos violentos. Então, se você quer herdar o reino dos céus, se você quer um dia estar naquela Jerusalém no qual fala em Apocalipse, você precisa tomar a decisão pelo Senhor. Você precisa se converter e retomar ao teu primeiro amor. Retomar a casa do Pai. Se vangloriar com tudo aquilo, se vangloriar por ser um cristão. Não se exaltando não, meus irmãos, mas é ter orgulho de ser filho de Cristo. Porque, infelizmente, nós vimos muitas pessoas, quando chegam no meio de um lugar que as pessoas não são cristãs, não buscam Cristo, a primeira assim é ter um crucifixo, botar pra dentro, se tem um texto, esconde aqui. Isso é o quê? Aí depois estão aí agoniados. Meus irmãos, decidir pelo Senhor é não esfriar. Ah, Jéssica, mas existe o esfriamento, né? Aquele período que a gente passa muitas das vezes, deserto, né, meu irmão? Sim. E com quem você tem que estar no deserto? Com quem? Com quem é que vocês têm que estar no deserto? Com o Senhor, meus irmãos. Passe pelo deserto com o Senhor, permanecendo com Ele nele. E você não vai esfriar. A sua cruz não será tão pesada porque Ele é teu sirineu. Ele é o nosso sirineu. Nós não vamos desanimar com as missões que o Senhor nos manda, porque nós abrimos fácil demais a mão de tudo aquilo que o Senhor nos confia. Por quê? Porque a gente não confia nele. Então nesta noite o Senhor vem te chamar a se entregar, a confiar, a retomar ao amor dele. Porque se vivemos de modo digno dele, também com ele reinaremos. E não é eu que falo não, é Sagradas Escrituras. E para concluir esta pregação, eu quero citar a mesma frase de Santa Teresa dos Andes, que o Frei Gilson citou hoje de madrugada, com o encerramento do primeiro momento do Santo Rosário, que ele dizia: quando se ama, tudo é alegria, a cruz não pesa. Se a tua cruz está pesando, é sinal de que você não está amando o Senhor como deveria. Então, meus irmãos, converta-te e retorna ao teu primeiro amor. Retorne aos braços do Pai. Retorne ao lugar que você nunca deveria ter saído. E pare de se vitimizar. Paremos de dar desculpas, justificativas injustificáveis para o Senhor. Chega de murmuração. Ou você acha que você ainda vai ter 100 anos aí? O Senhor está nos esperando constantemente. Mas pode ser que aqui seja o último momento da tua vida. Estejamos preparados para o céu. Porque nós não sabemos quando o Senhor virá. E quando Ele vir, nós precisamos estar preparados. Então, conversão diária. Converta-te hoje, aqui e agora. E retorne ao amor. Porque o amor deseja ser amado. E nós não temos amado Ele como deveríamos. Neste momento, convido você a ficar de pé. Quando eu chamo